aquela introdução ao seminário de pesquisa, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais para entender o que é, né, isso aí que nós vamos desenvolver e você tem alguém com o microfone aberto junto. Ah, obrigada. E assim a gente conseguir ter mais tranquilidade para fazer o TCC, né? Ver que não é esse bicho de sete cabeças que muitas vezes a gente desenha, que é um trabalho que tem um método, né? Que se a gente entender com tranquilidade como é que é isso, é mais tranquilo, ok? Precisa ter dedicação, né? Tudo mais, mas é uma coisa que é muito satisfatória quando a gente consegue fazer o trabalho, ver lá aquele trabalho desenvolvido. Então, me apresentando novamente, né? Sou professora Glacielma, a Vanessa, que trabalha comigo nessa disciplina, está aí também. Quer dar um tchauzinho, Vanessa? Boa noite, pessoal. Eu vou acompanhando aqui e faço algumas intervenções aí, né? Algumas falas, se necessário, né? Para complementar alguma coisa, para discutir, ajudar a debater, né? Então, vou acompanhar vocês também na disciplina. Perfeito, obrigada, Vanessa. E estão também os nossos tutores, né? O Juarez no nosso apoio, a Quênia, acho que o Matheus também, todos aí. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Vou começar pelo. Não, vamos começar por aqui mesmo. Então, seminário de pesquisa e intervenção, né? Eu, professor Glacielma, e a Vanessa, professora Vanessa Elses. Esses slides aqui, nós discutimos com vocês na última aula, então, só para retomar, tá bom? O final, o que nós vamos produzir, o que vocês vão produzir no final deste curso será um artigo, né? Um estudo bibliográfico e documental, né? Ou um projeto de intervenção, pesquisação, pesquisa aplicada. Mais adiante a gente discute melhor o que é melhor, né? Lógico que vai ficar assim, vocês vão poder escolher, mas nós vamos discutir para ver pelo tempo mesmo o que é mais tranquilo de fazer. Então, isso aqui nós já trabalhamos na outra aula, né? Que nós tiramos as dúvidas, e aqui a gente só retoma. Primeiro semestre esse, né? Que nós ainda estamos, do curso Seminário de Pesquisa e Intervenção 1, no segundo semestre, Seminário de Pesquisa e Intervenção 2 e Seminário de Escrita. Então, nesses 3 momentos, vocês vão pensar nesse trabalho que vai culminar no artigo, né? Que vai ser escrito no seminário de escrita. Aliás, vocês vão escrevendo, mas vai ser terminado no seminário de escrita. Pode ser feito em dupla ou individualmente. A matriz, que nós vimos também na última aula, né? Que o título, né? Tem que ter o tema, problema, objetivo geral, objetivos específicos, resultados e a metodologia de trabalho. Eu sempre começo pelo problema. Qual problema me faz querer pesquisar, né? O que que eu quero descobrir, né? E a partir desse problema eu consigo estabelecer o tema e os objetivos. A professora vai ter um template para a gente seguir. Alguém esqueceu o microfone, gente, por favor. Os pontos que nós vamos observar na hora da correção desse trabalho, né? O trabalho Prof, seu microfone está mudo.
Alguém mutou seu microfone. Agora voltou. Desculpa, Vai gente. ter, professor, vai ter um template para a gente seguir. Você está me ouvindo? Agora está tranquilo? Agora sim, agora tá normal. Ah, sim. Alguém tem alguma dúvida? Querer perguntar alguma coisa? Além do microfone, estava mudo, né? Então Acho tá que a bom. Antônia perguntou sobre os slides se vão ficar disponíveis para gente. É que ela tá em algum lugar com som, aí tá com vento, aí tá difícil de entender o que ela fala. Mas eu acho que foi isso, que ela perguntou se os slides estariam disponíveis para gente depois. Ah, sim. Não, estarão. Nós vamos disponibilizar. E esse material, tá bom. E esse material que eu vou apresentar para vocês, vou discutir, nós também vamos enviar para vocês, tá? Vamos disponibilizar no Moodle, e pedir que os tutores enviem, né, pelo WhatsApp, que eu acho que é até mais rápido. Então, fiquem tranquilos, tá? Mas se não ouvirem qualquer coisa, por favor, falem mesmo, que a gente vai vendo, né, os slides, falando aqui, acaba não vendo que vocês estão tendo problemas, tá? Qualquer coisa é só falar. Então, como eu estava dizendo, pessoal, eu vi que vários já postaram as ideias que vão ser pesquisadas no fórum, muito bom. Aproveitem, né, para trocar ideias, interagir lá, e aquela vai ser a nossa primeira atividade avaliativa, tá? Vai valer 20% da nota. Então, como eu estava dizendo, isso aqui que nós vamos avaliar. Do objetivo, se é um objetivo claro, né? Aquela coisa, se é estabelecido um objetivo que é fácil, que é possível alcançar, não é assim, por exemplo, gente, numa pesquisa de 1 ano se estabelece assim, resolver o problema da educação de jovens e adultos no Brasil, né? Esse é um objetivo que não é tangível, né? É um problema assim muito grande que não é possível a gente resolver com um trabalho de 1 ano, né? Existem vários pesquisadores pensando sobre isso há muitos anos e ainda se esbarra em muitas coisas, né? Então, por isso, a gente sempre vai fazer um reporte para estabelecer esse objetivo. A metodologia proposta é coerente com os objetivos, né? Se estabelece um objetivo e a metodologia precisa ser coerente, né? Mesma coisa do professor, estabelece um objetivo e daí na hora de ensinar, fala, vamos desenvolver o pensamento crítico. Eu sou professor de história, eu gostava muito disso. Desenvolver o pensamento crítico. Mas daí, na hora da metodologia de ensino, era lá o professor passando no quadro e o aluno copiando quieto, né? Ou seja, o objetivo e a metodologia de ensino, nesse caso, não conversavam, não ia dar certo. Na pesquisa, a mesma coisa, o objetivo precisa conversar com a metodologia. Daí, possui análises críticas e bem fundamentadas, isso é bem importante, gente, porque muitas vezes na pesquisa a gente vê a pessoa apenas descrever, né? Só faz uma descrição lá do objetivo e não faz uma análise, né? Então, nosso objetivo é esse, estabelecer análises críticas e com fundamentação científica. Apresenta compromisso ético com a promoção e qualificação da EJA, apresenta redação clara, texto fluido e conforme as normas da BNT, e daí nós vamos colocar mais um aqui que nós acabamos pensando, eu e Vanessa, nas correções que está faltando. Aqui na parte do compromisso ético, redação clara, nós vamos discutir um pouco a questão do uso da IA, né, da inteligência artificial generativa no trabalho científico, né? Como é que isso é permitido, né? Falar, não pode usar. Não é assim, mas precisa ter critério para utilizar a inteligência artificial. Não é só lá falar, escreva um capítulo sobre tal coisa, pegar, copiar e colar lá e pronto.
Não tem como, gente. Então, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Então, nesse primeiro encontro, continuo apresentando, Joris. Nesse primeiro encontro, o objetivo vai ser contribuir para a apropriação de diferentes bases epistemológicas de pesquisa em educação, visando promover a instrumentalização teórica e metodológica para a realização de pesquisas. Trocando em miúdos, nós vamos trabalhar aqui para que vocês conheçam as bases, né, de conhecimento e sejam capazes, tenham instrumentos de desenvolver esse trabalho, né, teórico metodológico para desenvolver uma pesquisa bem fundamentada. E, para isso, nós vamos explorar e compreender diferentes metodologias de pesquisa em educação, como etnografia, estudo de caso, pesquisação, história de vida, pesquisa documental e bibliográfica, identificando suas potencialidades e limitações. E daí a gente fez aqui, pessoal, um resuminho, né, de cada uma dessas formas de pesquisa, tá? Dessas formas de pesquisa, mas eu queria perguntar para vocês. Vocês já desenvolveram, alguém de vocês, quantos de vocês têm experiência com pesquisa? Já conseguiu trabalhar, escrever um artigo, um outro TCC? Como é que é essa experiência de vocês? Pode? Somente na graduação, a Flávia? Sim, TCC, Flávia? Boa noite, prof. No meu caso, foi na graduação, só que na graduação não era bem TCC que era chamado, né? Era paper, né? Cada final de semestre a gente tinha que apresentar em formato de artigo científico. E recentemente eu participei do CPI, do IFSC aqui de Tubarão, e eu participei de 4 artigos que a gente apresentou no CPI na Palhoça. Ah, que bom, Cristiane. Então já está bem treinada. Ok. Flávia também, TCC e artigo. A Priscila. O Elvis. Ah, que bom, gente. O Alexandre fez residência pedagógica. Ah, muito bom. E BID, né? O Luiz, mestrado. Ah, que bom. Pessoal, então, é importante, né? Se vocês, como nós colocamos, vocês podem trabalhar também, desenvolver esse trabalho em duplas, se houver um interesse, né? Quem tem mais experiência, fazer o trabalho com quem tem menos, é uma sugestão, ok? Mas fiquem, José está colocando aqui que artigos também, a Yudilene na graduação, então, muito bem. E assim, fiquem à vontade para perguntar, tirar as dúvidas mesmo. Essa aula, a gente vai procurar também tirar aquelas dúvidas que ficaram atrás no outro encontro, né? Inclusive, deixa eu já tirar uma dúvida de vocês. Vocês me perguntaram para a gente sobre os orientadores. Bem, vocês terão, deixa eu voltar lá, deixa eu voltar aqui um pouco. Vocês terão os orientadores no seminário de escrita, né? Devido à forma com que foi preparada essa especialização, nós só poderemos contratar os orientadores mesmo, assim, para assumir os grupos nessa fase. Mas, o que nós sugerimos? Que vocês já vão pensando nos professores, né? Porque todos os professores da pós serão orientadores de vocês também, e podem já ir vendo, né? Quem vai trocando uma ideia, já escolhendo
para ver quem vai ajudar, né? Qual a linha de pesquisa, a disciplina que está ensinando. Então, podem já ir pensando nisso, ok? Vocês tinham perguntado da banca. Nós teremos banca, mas a banca será apresentação do trabalho escrito, né? E a banca será um vídeo fazendo a descrição do trabalho, né? Fazendo a defesa do trabalho. Um videozinho de uns 15 minutos, ok? Para ficar mais fácil, mais tranquilo para vocês e também mais dinâmico. E vocês não passam por esse estresse, né, de estar lá ao vivo. Certo, gente? Tinha mais alguma questão daquelas perguntas que ficou para trás e eu esqueci? Bem, Prof, só se- uma pergunta. O vídeo daquele primeiro encontro vai ser disponibilizado? Porque a gente não está conseguindo acessar. então, por que vocês não... Porque nós entramos como estudantes e a gente consegue abrir o vídeo. O que está tendo dificuldade, Cristiane? Então, eu não tentei hoje, mas assim, eu até Ah, tinha comentado com o Jonathan, quando a gente abre lá na pasta, pede para a gente abrir o Microsoft 365. Eu não tentei hoje, tá? Eu só tentei ontem, foi a minha última tentativa, e ainda estava com esse erro. Aí eu não tentei agora, até vou tentar, vou abrir meu computador e vou tentar. Eu tô pelo celular, mas eu vou tentar pelo computador ver se está disponível, porque, ó, tem alguém falando que não está disponível não ainda. está Eu não sei se é disponível. um erro na forma como foi colocado. Eu não consigo visualizar, eu nunca consegui, na verdade. Estranho. Professora, também não consegui. Hoje tentei e não acessei. Da mesma situação. Abre o 365. Tá certo. Nós estamos vendo aqui, o Juarez, né, que vai nos apoiar nessa parte informática, nós vamos criar um canal do YouTube, tá, gente? Que daí a gente disponibiliza todos esses vídeos, todos os vídeos da especialização, a gente coloca lá, acho que fica mais fácil para vocês, certo? Acho que fica mais Perfeito, acessível. ótimo. Então, tá bom. O Juarez está falando ali que hoje mesmo ele já coloca lá, depois compartilhamos com vocês. Ok? Então vamos continuar, gente, senão daqui a pouco não dá tempo mais. Sim, eu não sei o que aconteceu, Leiliane, mas vamos resolver. Então, voltando lá, que a gente estava falando aqui, dos objetivos, esse tipo de pesquisa que nós vamos desenvolver, né? Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental. Eu até ia fazer a demonstração para vocês, mas como nós estamos assim com não tanto tempo, né? Vamos ver se na próxima reunião a gente tem um pouco mais de tempo para ver isso aqui e tirar as dúvidas. Mas a pesquisa bibliográfica é basicamente levantamento dos estudos, né, de artigos, teses, dissertações sobre determinado tema, né? E existem alguns sites, alguns portais que são mais acessíveis, como Cielo, Google Acadêmico, né? Mas e tem alguns pelo CAPES, né? Pela CAPES, que são um pouco mais, vamos dizer assim, mais científicos, né? Mais, mais sérios, podemos dizer assim. Mas nós vamos dar uma investigada para ajudar quem ainda tem dificuldade. E pesquisa documental é o trabalho com os documentos oficiais, né? Com as leis, com tudo que é regulamentado, né? Feito para regulamentar a educação de jovens e adultos. Uma coisa, gente, provavelmente vocês não vão trabalhar com um tipo de pesquisa só, né? É muito comum a gente fazer um trabalho em que a gente aborde a pesquisa bibliográfica e também a documental, tá? Então, para a gente entender aqui. A pesquisa comparativa, né, que vocês vão comparar dois grupos, por exemplo, duas escolas, né, uma escola de EJA numa região, uma escola de EJA em outra região, né, ou uma escola que trabalhe, por exemplo, né, um sistema particular, né, e outro público.
Então, é uma pesquisa comparativa, em que vocês vão estabelecer 2 objetos de pesquisa para comparar e ver as diferenças. Pesquisa exploratória, né? Em que vocês partem de questões ou de um problema, para desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade com o ambiente. Então, essa pesquisa, assim, que vocês vão procurar descrever, né, analisar um pouco mais. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse tipo de pesquisa, mas vocês vão resolver. E a pesquisa explicativa, né, que registra e analisa os fenômenos para identificar suas causas. Então, entendam a diferença, né? Essa aqui vai mais, a exploratória vai mais fazer uma descrição, né? Procurar aprofundar conceitos, e nessa aqui vai mais tentar descobrir as causas da situação pesquisada. Pesquisação é aquela pesquisa em que o pesquisador, né, ele desenvolve, ele participa, né, por exemplo, ele desenvolve uma atividade com a turma ou com os professores. Então, ele se envolve, ele oferece a atividade e, ao mesmo tempo, ele tá lá, ele analisa o resultado, né? Então, isso aqui as intervenções, né? Geralmente são pesquisas-ação. Estude caso, que a gente vai escolher vamos dizer assim, a minha pesquisa do doutorado foi uma pesquisa de caso. Você escolhe vamos dizer assim, um espécime, um expoente daquela situação que você quer analisar e vai fazer um estudo profundo daquele objeto, daquele sujeito ou daquela condição, né? Pode ser uma escola, pode ser um estudo de caso, né? Fazer toda uma análise daquela situação, né? Ou um indivíduo, né? Uma pessoa só. Você vai aprofundar naquela análise da situação, desse objeto. Etnografia, que veio, né, da antropologia, né? Então, era aquela pesquisa antropológica mesmo, de observação do cotidiano, né? Muitas vezes a gente vê esse tipo de pesquisa em educação, que é aquela pesquisa também que descreve a cultura, né? O cotidiano, os processos, fica mais nessa questão assim da descrição. História de vida. É um instrumento privilegiado para análise e interpretação, na medida que incorpora experiências subjetivas e contextos sociais, né? Então, são várias formas, vocês podem mesclar, e esses exemplos aqui estão melhor explicados no texto base. Leiam o primeiro capítulo, tá? Leiam com atenção, que está bem explicadinho lá. A pesquisa pode ser quantitativa, né? Quando vocês vão trabalhar com dados, né? Análise de dados, aquela pesquisa que é possível medir, né? Ela é mensurável. Então, pode acontecer em educação? Pode, por exemplo, trabalhar com censos educacionais, né, com números, é possível. Mas acontece muito, e pode ser os dois tipos também, né? Você pode trabalhar com censo educacional, uma pesquisa quantitativa, e a qualitativa, que você vai trabalhar com o subjetivo, né? O universo de significados, motivos, atitudes, tudo isso, né? Mais para aquela questão subjetiva de cada indivíduo, e fazer análise dessas questões. Em educação, é muito comum, né, essas pesquisas qualitativas. E elaboração do projeto. Então, agora nós vamos ver aqui, tem aqui, né, mas eu vou mostrar para vocês o template que nós vamos compartilhar com vocês. Até agora, tudo bem?
Então, vamos lá. O template. Tá? Deixei lá no final já. Nós vamos compartilhar com vocês esse template que já vem assim com a configuração, né? Já vai ajudar. E nele... Professora, Oi? e Tá mudo de novo? professora, eu não sei se tá, a senhora está me escutando? Tô ouvindo. Pode falar, Antônio. Ei, vê aí se esse título tá bom, ó. E aí, agora eu pensei em duas coisas. Desculpa. Sim. Olha, a internet. A relevância. Ai, meu Deus, caiu, será? A relevância das práticas inclusivas na EJI, no ensino médio, na comunidade quilombola. Entendeu? Sim, tô te ouvindo, Antônio. Aí eu pensei também em outra questão aqui, como era que eu ia formular o problema. E aí eu também estou observando que está tendo evasão. Na Aí, EJA. isso, aí qual que a senhora acha melhor? Esse tema aqui ou a evasão? Eu acho que o primeiro é mais... Interessante, né? Porque esses outros geralmente é mais batido, né? Isso que eu ia falar, mais relevante. Né? Que o outro realmente é um pouco mais, né, mais visto, né? Daí fica mais difícil de você ter uma visão. Gente, isso é importante. Quando a gente escolhe um tema que é muito batido, vamos dizer assim, é mais difícil dar um olhar diferenciado, né? Trazer uma ideia relevante para aquele texto, né? Porque às vezes é uma coisa que já está sendo muito pesquisada. É lógico, né? Cada um tem o seu olhar e pode perceber um ponto interessante a se apresentar, mas fica um pouco mais desafiador, tá bom? Vou continuar, tá, gente? No template lá. Então, aqui no template a gente já vai colocar o resumo explicando, né, como é que é para vocês fazerem, alinhamento, tudo mais, a distância entre linhas. Já está aqui, ó, já está aqui uma ideia de sumário, né, para vocês só formatarem. A introdução também tem aqui uma explicaçãozinha, né, que vai ajudar vocês a escreverem a introdução de vocês, tá? Então, importante, né, aqui, ó, nessa parte aqui, as perguntas norteadoras que vão ajudar vocês a escrever a introdução, que é por que eu escolhi esse tema, né? Qual é o problema de pesquisa? Como propõe responder esse problema, né? Como que eu vou conseguir responder isso, né? Então, são essas perguntas que vão ajudar a nortear vocês na escrita. O problema de pesquisa, né? Então, como eu falei para vocês, o que me fez começar essa pesquisa, o que me causa assim, né? Olha, eu preciso pesquisar para responder essa pergunta. Então, é um problema de pesquisa. A hipótese, né? Que é a resposta para essa pergunta, que a gente faz uma pergunta, mas a gente já tem uma hipótese, né? Então, vocês vão colocar aqui e vocês vão desenvolver a pesquisa para confirmar essa hipótese ou refutá-la, né? Ela pode estar certa ou errada. Então, no final da pesquisa, vocês vão dizer: a hipótese inicial era tal, mas ao longo da pesquisa comprovou-se que estava errada, né? Ou estava correta. Então, assim por diante. Os objetivos, né, geral. Então, esse aqui é bem importante. Qual que é o objetivo principal dessa pesquisa? Os específicos que se abrem a partir do geral e o referencial teórico. Nós não íamos, aliás, nós não vamos focar muito no referencial teórico hoje, tá bom?
mas só para vocês já irem pensando, vai ser o referencial teórico, é a linha de pensamento que vocês vão usar para desenvolver a pesquisa. Na educação de jovens e adultos, é muito comum Paulo Freire, né? Mas também tem vários outros pesquisadores e várias outras correntes filosóficas, né? Pedagógicas que ajudam a pensar a educação. Então, vocês vão ver a partir de qual ponto de vista vocês vão desenvolver a pesquisa de vocês. Aqui, geralmente, né, todas as citações, tudo mais. A metodologia, né, que daí é isso que a gente estava falando, se vai ser uma pesquisa quantitativa, qualitativa, né, exploratória, descritiva, explicativa, né, se vai ser bibliográfica, documental, estudo de campo, estudo de caso, né, pesquisa participante, pesquisação, uma pesquisa, desenvolver um experimento. Então, isso aqui tudo vai ajudar vocês. Lógico, não precisa responder todas as perguntas, tá, gente? Isso aqui é um exemplo. Às vezes não é preciso. E mais perguntas. Qual é a classificação metodológica da sua pesquisa, né? Quantitativa e qualitativa, né? Eu estou usando dados lá, trabalhando com números, ou eu vou analisar a subjetividade dessa situação, né? Qualitativa, quantitativa. Qual a classificação metodológica, né? Tipo da pesquisa. Então, essas questões vão ajudar vocês, né? A população de amostra, né? Ou, no caso, assim, ou quando é um sujeito só, que vocês podem fazer um estudo, né? Um estudo de caso. Então, pode ser um sujeito só. Então, vai ser a análise a descrição desse sujeito. Lembrando, gente, que aqui vamos pensar assim, se for feito um projeto de intervenção, não se pode descrever o sujeito, né? Preciso manter a pessoa anônima, né? Ou mesmo a escola, ou o local, a gente não pode expor, né? Então, a gente sempre faz aquela descrição para manter o lugar, o sujeito anônimos, para não expor ninguém a qualquer tipo, né, de situação. O local e o período que vai ser desenvolvida essa pesquisa e critérios de inclusão, né? Por que que eu incluo esse dado, por que não? De exclusão, porque não é importante, e instrumentos do procedimento de coleta de dados. Estou assustando mais vocês do que ajudando ou não? Isso aí tudo vocês vão escrever lá no final, tá, gente? Calma, não vai ser agora, então calma, que tudo vai dar certo. Dúvidas até aí? Estou mostrando esse template para vocês verem que já vai estar mais ou menos desenhado como é que é para desenvolver o trabalho, tá bom? Mas, na dúvida, vocês também vão ter os orientadores para tirar todas as dúvidas, nós estaremos, os professores também, então, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Tiver interesse em pesquisa quantitativa aí, ó. Kênia já está dando a ideia aqui dos trabalhos a se pesquisar. E uma questão que eu vou abordar com vocês também, que eu acho que é bem importante, né, que a gente precisa conversar aqui um pouquinho, é a questão do uso da IA na pesquisa, né? Por quê? Porque hoje em dia não tem como a gente falar, né? Ah, não vão usar, né? A inteligência artificial pode ser muito eficiente para nos ajudar em muitos sentidos, mas é preciso entender quais são os limites, tá? E daí, para isso, eu trouxe aqui uma obra, um trabalho de um grupo de pesquisadores, porque como é um tema novo, aqui, como é um tema novo, é um tema ainda que está em discussão, né? Então, esse texto aqui, esse livro aqui eu vou compartilhar com vocês depois.
e diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa, né? Um guia prático para pesquisadores. Olha que interessante. Por que é isso aqui? Ético, né? E responsável. Porque a gente tem que ter muita responsabilidade no trabalho com esse tipo de ferramenta, né? Porque ela vai ser uma ferramenta, um apoio. Nós não podemos achar que usar a inteligência artificial para escrever um capítulo inteiro ou um trabalho inteiro é uma atitude ética, não é? É nós usarmos para corrigir um texto, para nos ajudar com as referências, ok, mas é sempre importante isso, lembrar o limite da ética. E para isso, eu vou ver aqui só com vocês uma parte que são os pontos mais importantes. Deixa eu ver aqui qual que é a página. Princípios gerais, página 18. Deixa eu vir aqui. Então, princípios gerais, né? Não vou ler com vocês tudo, gente, mas para que vocês vejam e depois para que vocês façam a leitura, né? Até estava vendo que vai ter um curso, depois eu compartilho com vocês também, se não me engano, da CAPES, sobre inteligência artificial e pesquisa, né? E é muito importante aprofundar esse pensamento, porque como é um tema muito novo, ainda fica todo mundo meio sem saber o que fazer. Então, em alguns casos, fica naquela questão de proibir, né? Para ninguém vai usar. Por outro lado, tem aquela coisa, né, que se tem o risco de abusar, né? Então, vamos conhecer para que a gente tenha esse equilíbrio. Então, primeira coisa, é importante que vocês tenham compreensão das ferramentas de inteligência artificial generativas, né? Estudem, analisem isso, né? Tem algumas que são muito importantes, que ajudam nas referências, nos resumos, né? A trocar uma ideia, ver uma forma como pode escrever melhor. Então, isso tudo pode ajudar. Outra coisa, gente, aqui, o segundo ponto é a autoria humana. Então, nós não podemos esquecer que é um apoio, né? Vocês podem usar para ajudar a corrigir alguma parte, alguma coisa, mas o autor tem que ser você, né? Tem que ser a pessoa e não esperar que a inteligência artificial vai fazer o trabalho. Terceira parte muito importante é essa transparência, ou seja, se a inteligência artificial... Oi? Se a inteligência artificial for utilizada no trabalho, é preciso escrever na metodologia que foi utilizada a inteligência artificial e para quê, ok? É preciso fazer essa descrição. Acho que aqui tem até um modelinho em algum lugar aqui, mas em alguma parte aqui tem até uma... Aqui, ó. Tem até uma partezinha aqui, ó. Aqui, formato sugerido para a declaração, né, que usou. Tá aqui, ó, até o exemplo. Durante a preparação desse trabalho, os autores, né, utilizou daí o nome da ferramenta, versão tal, para fazer o quê? Para corrigir, né? Para fazer a tradução para o inglês, para pesquisar referências. Então, é preciso colocar aqui para que vocês usaram, tá? Aqui fica até a dica. E integridade da pesquisa, né? É uma coisa muito complicada, porque para quem usa a inteligência artificial sem conhecer direito, né? Como é que funciona isso aqui? A inteligência artificial, ela não cria as coisas do nada. Ela vai pegar pedaços de trabalhos que já existem e apresentar para vocês.
Então, é muito comum ela pegar trabalhos, né, de autores e misturar lá e entregar. Então, entregar para vocês. O que vai ser? Vai ser plágio. Ou, muitas vezes, ela cria lá um texto, né, e atribui a um autor, né, citações também feitas por inteligência artificial podem ser complicadas, porque cria lá uma citação, diz que é de determinado autor, daí quando você vai ver, não existe, né? Ela faz muito isso. Então é importante usar como um apoio, é preciso checar, ver se aquilo realmente existe, né? Se aquele trabalho realmente é daquele autor, se foi feito, tem que ver, gente, não adianta só, tá? Isso aí é importante. E tem algumas ferramentas que mostram, né, hoje em dia, se é feito por IA, tá? E caímos? Espere, parece que algo deu errado. Estamos tentando reconectar você. Caiu e agora voltou. Agora voltou, Glacielma. Voltamos? Então tá bom, gente. A internet é uma loucura, né? Nós estamos aqui discutindo inteligência artificial e nem a internet para a gente conseguir fazer a reunião direita ainda não funciona tão bem, né? São as belezas desse mundo moderno. Vamos voltar lá. Então, a questão do plágio, né? Quem utiliza ferramentas de inteligência artificial no auxílio, tá, gente? Da escrita, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Verificar bem se a inteligência artificial não está apresentando lá um texto de alguém dizendo que é autoral e, na verdade, está copiando. E, por último, isso que eu estou falando para vocês, né? A preservação da agência humana, ou seja, o ser humano é o que vai fazer o trabalho. Não adianta esperar que vai apresentar um trabalho feito por inteligência artificial e vai estar tudo certo. E aqui, ó, tem questão do uso ético, né? Como nós estamos falando. Então, essa questão toda. Eu vou compartilhar com vocês. E aqui, né, eles trazem sugestões de cursos que ajudam nesse letramento, né, com o uso da IA, tá? Tem até algumas sugestões de ferramentas que podem ajudar, mas é o que a gente está pedindo, gente, é o uso ético, tá bom? E assim, nas correções dos trabalhos, a gente percebe, né, que quando tem essa questão do uso da IA, a gente tem que zerar, tá bom? Se não estiver lá descrito que foi utilizado, para que foi utilizado, né, a IA, e a gente percebe que o texto foi feito por IA, jogando água, cara. é necessário a gente zerar o trabalho. Então, por favor, atenção nisso, tá? Outra coisa que nós estamos no finzinho aqui, gente, aqui que eu queria falar para vocês também, alguns alunos nos procuraram. Deixa eu ver aqui o que o Elvis está falando. Ah, sim, nós vamos compartilhar com vocês, sim, Elvis, o template, esse livro com as diretrizes também do uso da IA, tá? Vamos enviar tudo para vocês. Podem ficar tranquilos, tá? Postar no Moodle também vai por WhatsApp, uma ajuda já aí se envolvendo. E deixa eu aqui, deixa eu parar de compartilhar. E o cronograma, gente, da nossa disciplina, deixa eu compartilhar aqui com vocês o cronograma.
Estão vendo? Bem, a disciplina Sujeitos da EJA estava programada para terminar dia 16/11, tá? Mas como alguns alunos tiveram problemas com o Moodle, né, com o Moodle, com outras situações todas, nós vamos liberar as atividades para serem feitas, tá? Atenção, gente, até 24/11, tá? É 24 mesmo, Vanessa? 24/11. Então, acelerem, pessoal, façam as atividades. Quem ainda tem alguma coisa para terminar, tá? Até dia 24/11 e terminem essa disciplina. E daí, nós já estamos começando, né? A nossa disciplina aqui. Tem o fórum aberto lá já para vocês trabalharem, tá? Então, participem, eu vi que bastante gente já colocou lá as questões no fórum. Participem, troquem ideias, vão vendo quem pode um trabalhar com o outro, já vão se organizando para ficar mais fácil. E daí nós liberamos a próxima atividade semana que vem. Glacielma, Oi, Vanessa. eu só queria complementar, né? Falar para a turma que nós estamos com um cronograma também disponível para vocês acompanharem ali, né? Acho que todo mundo consegue acompanhar, né? O cronograma do curso. E se vocês derem uma olhada, esse trabalho de elaboração final, né? Da disciplina agora, ele é bastante estendido, né, Glacielma? Então, a gente inicia agora. Temos aí, acho que cerca de 2 semanas para falar dos problemas, que é isso que perguntaram agora, né? Que título, por onde que eu vou? A ideia do fórum é justamente nessa primeira semana a gente vai fazendo as coisas devagar, assim, né? Para não parecer que é muito e não se assustar e também não se perder no caminho. Então, nessa primeira semana é pensar no problema juntos ali no fórum, né? E fazer aquela primeira atividade, que é justamente escrever sobre o problema. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a metodologia, né? No próximo encontro, e vocês também vão ter uma atividade sobre a metodologia. E aí, para vocês entregarem esse projeto ali no template que a gente vai disponibilizar, tem um prazo bastante estendido, mas a gente pôs estendido, porém vai ter um menor tempo para recuperação, né, Selma? Só para frisar isso, né? Porque aí depois a gente não vai conseguir ficar fazendo essas reaberturas, até porque é um trabalho mais robusto, assim, né, para corrigir, e ele também vai levar mais tempo. Então, só se atentem, né, a esses prazos. A gente já vai falando agora para vocês se organizarem, né, darem uma olhada nos prazos, que é um trabalho que vai exigir um pouco mais de escrita mesmo, né? E aí nós colocamos lá para fevereiro, não é isso, Glaucielma? E depois um tempinho mais curto para recuperação, né? Por conta de a gente ter essa consciência de que é um trabalho que leva mais tempo de elaboração mesmo, né? E só uma última questão, a gente vai colocar esse template, ele é um modelo que a gente envia para o comitê de ética, a gente vai falar mais disso na próximo encontro, né? Mas assim, também não se assustem com todos aqueles itens, vocês não vão precisar preencher nesse momento, né? Todos aqueles itens, nós vamos colocar o template ali para vocês terem uma ideia do que envolve a pesquisa como um todo, né? Mas está delimitado ali na atividade 3 quais são os itens que vocês vão entregar nesse momento também, tá? Só para tranquilizá-los, né? Porque às vezes eles vão abrir ali o tamanho do projeto, assusta, né? Então, só para dizer que nessa primeira disciplina a gente vai fazer uma etapa, tá? Perfeito, Vanessa. E tem o pessoal com a mãozinha levantada, José. Oi, professora. Para o pessoal que está fazendo o artigo, tem quantidade de laudas específicas e assim também para o TCC? Olha, José, vamos analisar. Geralmente, né, um artigo tem que ser pelo menos umas 10, 12 folhas, né? Mas Isso. eu te respondo melhor na próxima, tá bom? Ok, tranquilo. Apesar de já saber mais ou menos, mas eu gostaria de dar certeza, porque de instituição para instituição muda um pouquinho. Por Aham. isso que eu fiz a pergunta.
Tá bom. Desculpa aí, tá, por Não, favor. imagina, todas as perguntas são importantes. Se são coisas que a gente não se dá conta, né? Daí nós vamos analisar e na próxima a Isso, gente sim. retorna. Tranquilo, obrigado. Imagina. Diego, Boa noite. Eu só boa queria noite. deixar registrado ali, porque na, na matéria de sujeitos, a atividade 2 eu não consegui subir porque não tem o botão para subir. Eu não sei o que aconteceu, se é só no meu. E porque nas outras eu consegui colocar, mesmo até depois de ter passado o prazo, eu consegui subir né, o arquivo, mas nessa nem aparece. Então, daí eu não sei se isso é só comigo ou se as outras pessoas conseguiram subir. E se tem como, por exemplo, eu mandar por algum e-mail ou se isso vai ser consertado. Não, nós já vamos ver, tá bom, Diego? Terminando aqui, a gente já vê. E nós vamos liberar, né? Mais um pouco, até dia 24, então, Sim, para que ninguém seja nas prejudicado, outras né? atividades mesmo, estando com atraso, eu não Foi tive problema. possível? É, só nessa, na atividade 2 que eu já terminei, só que eu não Uhum. consegui subir porque não tem o botão, como tinha nas outras. Tá bom. Não, deve ter sido algum erro. Vamos corrigir. Obrigado por É isso. avisar, tá? Tá, eu que agradeço. Então, tá bom, gente. Mais alguma questão? O Elvis colocando aqui que as atividades de avaliação 1 e 2 já solidificam muito bem a problematização e metodologia. Que bom, né? Como disse a Vanessa, não se assustem por enquanto, nessa primeira fase, nós vamos mais trabalhar objetivos, né? Vamos até metodologia, vamos dizer assim, né? E depois nós vamos trabalhando um pouco mais, mas já vamos compartilhar para vocês terem essa ideia, né, de como vai ser o trabalho completo. Mais alguma coisa? Então vamos encerrando. Nós vamos fazer as correções, vamos postar, né, a aula assim que ela estiver, né, baixar a aula, a gente já posta. E vamos criar, então, o Juarez já está trabalhando ali, nós já vamos criar o canal do YouTube também, que eu acho que facilita. Tá bom, gente? Então, bom feriado, bom descanso, bons estudos, né? Aproveitem para fazer as coisas que estão atrasadas aí, para ninguém ficar sem nota, e vamos que vamos. Então, até a próxima e bons trabalhos para vocês. Ok. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Obrigado.